E aí, boa noite. Beleza, beleza? Dá boa noite para quem tá ao teu lado, dá um abracinho, um beijinho. Boa noite. Diga aí para quem tá ao teu lado, mais vale um dia na tua presença do que 1000 na enseada. Fala lá. Eita, nós. Fala lá, mais vale um dia na tua presença do que 10.000 na Barra do Sul. Cara, Deus tem coisas reservadas para nós hoje. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui desafiados, vamos sair daqui encorajados para fazer e para ser ainda mais do que aquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem sonhado para cada um de nós. Nós como cristãos temos um desafio muito grande, desafio gigantesco, que é qual? Certa vez Jesus foi interrogado pelos fariseus e perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? O que Jesus falou? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Lá em Mateus 28:18, Jesus, olhando para os discípulos dele, falou o quê? Ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Lá em Marcos, Jesus olha para os discípulos e fala: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Repete comigo: toda. De volta: toda. Sabe o que significa toda? Toda, tudo. E isso é um grande problema, porque durante muito tempo no meio cristão evangélico se criou uma cultura de exclusão do mundo. Então o cara se convertia e o primeiro conselho que ele recebia era o quê? Deixa teus amigos, deixa tua família, se exclua do mundo, venha para o gueto gospel, venha para a redoma gospel, escute Fernandinho e ande com o crente. E na verdade essa é uma tendência histórica. Se nós formos olhar para a história, Satanás, usado de aparente sabedoria, nos enganou e continua nos enganando de que nós precisamos nos excluir do mundo. Se você olhar para a história, você talvez vai encontrar o tempo monástico dos monastérios. O que eram os monastérios? Pessoas que olhavam para a sociedade e falavam: eu não quero me corromper com essa sociedade, então eu vou me excluir. Eu vou morar no meio do mato, com pessoas que creem como eu, e tudo vai ser diferente. Depois de um tempo surgiu o puritanismo. Da mesma forma, vamos nos excluir da sociedade. Por quê? Porque a sociedade é impura. E se nós tocarmos em pessoas impuras, nós nos tornaremos impuros. E é engraçado porque isso é revestido de falsa sabedoria. A gente olha para isso e fala: nossa, que lindo. Essa é a solução. Porque de fato, se nós formos analisar, chegaremos a uma conclusão óbvia, que o problema do mundo somos nós. Quem concorda comigo? O problema do mundo é o ser humano. A cachoeira não tem nenhum problema. O rio não tem nenhum problema. Os raios não tem problema. As árvores não tem problema. Animais não tem problemas. O problema do mundo somos nós. Nós que causamos desequilíbrio ambiental. Somos nós que poluímos os rios, somos nós que mudamos os cursos do rio e por fim acabam com cidades, vilarejos, enfim. Nós somos o problema do mundo. Porque quando nosso pai Adão pecou, entrou uma toxina dentro de nós que se chama pecado. E o mundo está sendo devastado pelo pecado, que se manifesta através de orgulho, que se manifesta através de cobiça, que se manifesta através de vaidade, de imoralidade, e o mundo está contaminado por tudo isso. Agora, se você é um bom cristão, você já compreendeu uma verdade bíblica. Qual é essa verdade bíblica? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, se fizeram novas todas as coisas. Então nós somos novas criaturas, amém? Nova criação de Deus.
E nessa nova criação de Deus, nós fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. Não mais contaminados pelo pecado, mas purificados pelo sangue do Cordeiro derramado no madeiro. O sangue vertido de Cristo na cruz nos purificou, nos limpou, tornou-nos puros. Lembra que a palavra fala? Vocês se tornarão mais alvos do que a neve. Os seus pecados serão apagados, e eu não me lembrarei mais deles. Se você nasceu de novo, eu tenho uma verdade para te dizer nessa noite, cara. A Bíblia fala que você é a própria perfeição de Deus. A Bíblia fala que você não vai ser mais justo no céu, você sabia disso? Que hoje você já é a própria justiça de Deus. Que hoje você é tão justo quanto vai ser na eternidade, através da fé em Jesus, através da graça de Deus. Então a gente olha para esse novo nascimento e fala o quê? Eu não quero me corromper, eu não quero me sujar com o mundo, eu não quero, enfim, ser contaminado. E aí nós vamos tomando atitudes de exclusão. Então, por exemplo, a gente chega na faculdade e a gente procura o gueto gospel na faculdade. E anda com os caras. Aí está lá na faculdade, a sala de aula, e aí fazemos um apartheid na faculdade, né? Mas a diferença agora de cor não é de cor, é de crença. Aqui ficam os filhos da Babilônia e ali os filhos celestiais, oh glória. E ali fica o poder de Deus, e a galera olhando para os incircuncisos, com cara de assassinos, tipo, vocês são incrédulos, depravados, sujos, nojentos. E aí nós nos portamos como judeus religiosos, que se excluíam do mundo e não davam liberdade para Deus usar eles para resgatar o mundo perdido. A solução para os relacionamentos não está na exclusão do mundo. Sabe, cara, você não vai se tornar mais puro se você morar aqui no prédio da igreja. Não vai. Você não vai se tornar mais perfeito se você viver 24 horas com o teu GP. Não vai. A solução não está com quem você anda, mas está na tua postura quando você anda com quem anda. A solução está na tua forma de se relacionar e não na exclusão. Cara, escuta isso, velho. Você não precisa abandonar os teus amigos. Você não precisa mais deixar de falar com a tua família, porque o teu pai é um incircunciso de outra religião pagã, que adora falsos deuses e tem postes ídolos sagrados dentro de casa. Aí você chega em casa, olha para ele, sai de reto, pai, vou para o meu quarto, vou para o tabernáculo de Deus. Não, cara, não seja louco, nesse sentido ruim da palavra. Deus não nos chamou para isso, por quê? Porque Deus nos chamou para pregar o evangelho para toda criatura. Repete comigo, toda. O que significa toda? Toda. Todo mundo. Todo mundo. Gays, lésbicas, religiosos, santarrões, safados, safadas, mentirosos, corruptos, estupradores, enfim, todos, sem exceção. E esse chamado é um chamado meu e seu. Abra tua Bíblia lá em Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 11. Abre lá. E levando barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, repete comigo, cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou dizendo: Senhor, se tu queres, purifica-me, limpa-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, repete comigo, tocou-lhe, dizendo: quero,
seja limpo, seja purificado. E logo a lepra desapareceu dele. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Pai Santo, Pai de amor, somos teus filhos. E quantas vezes, ó Pai, somos influenciados por bobagens que nos falam, por incredulidade revestido de sabedoria. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que nessa noite, Senhor, venha sobre cada um de nós e nos enche, ó Pai, de ousadia. Nos enche, ó Pai, da ousadia que Pedro, que Paulo, que Hudson Taylor, que John Wesley, que Billy Graham, que tantos, ontem, hoje, tem, Senhor. Enche-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo, para que possamos compreender essa verdade tão importante, tão fundamental da caminhada contigo, Senhor. Fale conosco no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Galera, nessa história aqui, Jesus faz uma coisa surpreendente. Eu não sei se você sabe, mas dentro da sociedade judaica, dentro do entendimento judaico, lepra, já viu lepra? Já ouviu falar de lepra? Lepra é uma doença que ela vai corroendo o corpo. Enfim, ela começa com uma pequena perebinha e ela vai corroendo o corpo. Então a orelha cai, a perna cai, os dedos caem, a unha apodrece, o cabelo cai e por fim você morre, enfim, cai. Apodrece inteiro. Isso é lepra. E dentro da sociedade judaica, que era extremamente religiosa, eles acreditavam que a lepra não era apenas uma doença, mas era um sinal de pecado, era um sinal de impureza, era um sinal de maldição de Deus. Agora se imagine você com lepra nessa sociedade. Além de estar destinado à morte, além de estar apodrecendo aos poucos, ainda olham para você e falam: você é amaldiçoado por Deus. É isso que a religião faz. Já estamos indo para o inferno. Ainda olham para a gente e falam que a gente não tem jeito. E aí, essas pessoas que tinham lepra, o que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas e levavam para fora dos muros da cidade. Por quê? Para eles não se contaminarem com a impureza. Para eles não se contaminarem com aquilo que era pecaminoso, com aquilo que era sujo. E não era só os leprosos, mas pessoas que trabalhavam, por exemplo, com porcos, faziam couro, tiravam couro de porco para fazer, enfim, tapete, esse tipo de coisa. Essas pessoas também ficavam fora dos muros de Jerusalém, excluídos da religião, excluídos da sociedade. Por quê? Porque aqui fica os puros e aqui fica os imundos. Essa era a compreensão do judeu. E era tão terrível isso, porque aquele que era superado em lepra, imediatamente levavam ele para fora dos muros da cidade, sem comida, sem roupa, sem nada. Levavam eles para a morte. E era uma parada sinistra, porque a história fala que quando um leproso tentava se aproximar de algum cidadão, esse cidadão começava a gritar: imundo, imundo. E todo mundo começava a gritar: imundo, imundo, e fugia do cara. Imaginou você de lepra? Chegando na escola, na facu, no trabalho: imundo! Não, tomei banho, gente, não é lepra, imundo! Eles eram excluídos da sociedade religiosa, porque eles eram amaldiçoados por Deus. Essa era a compreensão. E o que acontecia? Quando alguém, por um acaso, sentia misericórdia, compaixão deles, a história fala que eles iam em penhascos, e dos penhascos eles arremessavam alimentos para os leprosos lá embaixo. Então pegavam o pão e jogavam lá para baixo.
para não ter nenhum tipo de contato, para não se tornar impuro. Mas aí vem Jesus e quebra todo o paradigma legalista, religioso, exclusivista, puritano que aqueles judeus tinham. Primeiro, Jesus sai do centro da pureza. Jesus sai da redoma de santidade, Jerusalém. Sai dessa redoma e vai ao encontro de gente impura. Vai ao encontro de gente rejeitada. Vai ao encontro de gente pecadora. E a palavra fala que aquele homem estava cheio de lepra. Cheio de lepra. Cara, não era uma perebinha. O cara estava apodrecendo por inteiro. E aqui, a palavra diz uma coisa fantástica, espetacular. A palavra diz que Jesus tocou naquele homem. Jesus tocou em algo impuro. E imediatamente, pela fé, aquele homem foi purificado. Jesus quebrou todo e qualquer conceito de exclusão do povo de Deus. E falou o quê? Não existem barreiras. Porque agora a graça foi liberada, o poder de Deus foi liberado, e agora não é o impuro que nos torna impuro, mas é quem é puro que torna as coisas impuras puras. Na carta de Paulo para os Gálatas, ele fala exatamente isso. Os Gálatas estavam debatendo por causa de alimentos impuros, enfim, comida de carne de porco e coisas do tipo, e falando o quê? E aí, a gente pode comer esse tipo de alimento impuro? Esse tipo de alimento que não convém aos filhos de Deus comer? Aí sabe que Paulo fala? Preste atenção. Agora em Cristo, eu e você temos poder para tornar puro aquilo que é impuro. E olhando para essa realidade, o que eu observo muitas vezes é que nós cristãos estamos agindo exatamente como aqueles religiosos judeus. A gente está com medo. Está com medo. Está com medo de chegar lá na faculdade e as pessoas nos influenciarem a não crer em Deus. Então eu não vou fazer filosofia, porque daí vão começar a discutir e eu vou capaz de não crer mais em Deus. Está com medo de chegar lá no trabalho e aquele bando de machão vendo pornografia, e você está com medo de eu vou chegar lá e é capaz de eu olhar a pornografia e eu vou cair morto. Um raio do céu vai cair sobre a minha cabeça. Entenda uma coisa, nós carregamos uma promessa. Sabe qual é essa promessa? Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós carregamos uma promessa, 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós carregamos uma promessa, Cristo em vós, a esperança da glória. Preste atenção, cara. Não somos nós que devemos ter medo de quem é incrédulo. Quem é incrédulo tem que ter medo de nós. Isso me faz lembrar de Paulo, quando ele estava preso, e ele começa a pregar o evangelho a Agripa. E aí ele pregando o evangelho para o cara, e aí o cara fala o seguinte: eu vou vazar, porque você quase me convenceu, me persuadiu a crer nesse Cristo. Ei, Paulo estava preso, mano. Estava preso. E preso, dentro de uma cadeia, ele não ficou murmurando, não ficou lamuriando, mas ele falou o quê? Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Maior que está em mim do que aquilo que está no mundo. Maior aquilo que está em você do que aquilo que está no mundo. Olha para quem está ao teu lado e fala isso para ele. Maior é Cristo que está em você do que aquilo que está no mundo. Não tenha medo. Ah, Lipão, mas lá no meu trabalho tem um macumbeiro. Maior é o Cristo que habita em você do que os demônios que habitam na macumba. Não tenha medo, velho.
Quem tem que ter medo é eles. Quem tem que ter medo são os demônios, ficam opressos pela tua presença. Tipo, chegou um crente, ai meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Não foi assim com o gadareno? Lembra Jesus do gadareno? Exatamente isso. Jesus, o Messias, chegou. Jesus, permissão, posso entrar na manada de porco? Sei que vou ter que sair mesmo, então, enfim, pelo menos deixa eu entrar nos palmeirenses. Pode ir. Enfim, palmeirense mesmo, enfim, pode entrar. Faz a festa. Quem correu do páreo não foi Jesus. Foi o pecado. Porque em Cristo, eu e você temos poder para tornar puro aquilo que é impuro. Sabe, esse Cristo que habita em você é poderoso demais. E nós precisamos crescer no entendimento da habitação de Deus em nós. Precisamos parar de andar como refém. Precisamos parar de andar como gente que toda hora, enfim, está com medo de ser atacado por demônios e por influências malignas. E fica andando na escola meio que nem Rambo, né, com uma metralhadora tipo sinistrão assim. O cara chega e falou, vamos pro boteco? Não! Maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Maior é o Cristo que habita em você do que aquilo que habita no mundo. Isso me faz lembrar de uma história. A história chama o cara de missionário dos pés sangrentos. Algum dia você pesquisa sobre ele. E a história fala que esse homem, ele era um missionário chinês. Não missionário chinês, missionário enviado para a China. E lá na China, ele pregava o evangelho e multidões se convertiam. Na China comunista. O governo ficou sabendo daquilo que aquele homem estava fazendo e tentaram parar ele. O que fizeram? Prenderam ele. Aí a história fala que aquele homem foi levado para a cadeia e lá na cadeia ele começou a pregar o evangelho e os soldados e os presos começaram a se converter. E aí falaram, vamos parar esse homem. Chamaram ele e falaram, se você não parar de pregar a Cristo, a gente vai cortar os seus pés. E o que ele fez? Continuou pregando a Cristo. E os prisioneiros e os soldados se convertendo a Cristo. Chegaram para ele e falaram, se você não parar de pregar a Cristo, nós cortamos os seus braços. O que ele fez? Continuou pregando a Cristo. O que fizeram? Cortaram os seus braços. Nessa altura ele era um cotoco. E aquele homem continuou pregando o evangelho e pessoas se convertendo, soldados se convertendo. Chegaram para ele e falaram, se você não parar de pregar a Cristo, nós cortamos a sua língua. O que fizeram? Cortaram a língua dele. E a história fala que aquele homem, nos últimos dias de vida dele, os prisioneiros que haviam se convertido, pegavam ele, e quando eles se reuniam para falar acerca de Cristo, pegavam ele e levavam ele e colocavam ele numa cadeira. E a presença dele, naquele lugar, fazia com que as pessoas crescem em Jesus e fossem batizadas no Espírito de Deus. Sabe por quê? O mundo não pode parar a gente, velho. Maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. E muitas vezes você está cheio de medo. Sabe, você está como um fraco, um derrotado, como alguém que, cara, eu sei lá, se eu me envolver com a pessoa errada, eu vou cair, vou, enfim, fazer bobagem. Se apodere daquilo que Cristo já liberou para você na cruz. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus estava falando? Que com o poder de Deus que habita em nós, nada pode nos parar. Com o poder de Deus que habita em nós, não é nós que ficamos com medo do macumbeiro, é o macumbeiro que fica com medo de nós.
Com o poder de Cristo que habita em nós, não somos nós que ficamos na defensiva na faculdade, mas é o teu professor de filosofia. Aí talvez você fala, mas Lipão, você não conhece meu professor de filosofia. Se eu falar alguma coisa, ele me corta. Existe uma frase que você nunca pode esquecer. Contra fatos não há argumentos. Contra aquilo que Deus fez na tua vida não tem que falar, velho. Ele pode falar qualquer coisa, mas você sabe que Deus transformou a tua vida e as pessoas ao seu redor sabem que Deus transformou a tua vida. Se posicione. Maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. E Jesus, Ele justamente veio quebrar esse paradigma. Gente, para de ficar em Jerusalém. Para de ficar com medo. Agora na graça, eu e você temos o poder de Deus para influenciar o mundo, lembra? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Quem tem medo da luz é as trevas. E não a luz tem medo das trevas. Porque não existe chance para as trevas. Aonde a luz brilha, as trevas somem. Lá em Romanos a palavra diz que a natureza de Deus, os filhos de Deus, as criaturas de Deus, enfim, tudo que Deus criou, espera com grande ardência a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação minha e sua. Mas daí lá na tua faculdade você está o quê? Não vou me envolver com incrédulo, com incircunciso, com filhos da Babilônia. Se eu me envolver com eles, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou cair, eu não vou mais ser crente, e eles vão gerar em mim incredulidade. Para com isso, velho. Ou você se converteu de verdade, ou a tua conversão é uma mentira. E se é uma mentira, se converta hoje no nome de Jesus. Pare de ficar com medo. Sabe, pare de toda hora ficar na defensiva, tipo, não tenho poder de ataque, eu não sei o que falar, eu não sei como dizer. Cara, para com isso, velho. Se você compreender 0,01% do que significa você ser santuário de Deus, templo de Deus, a tua vida e a tua faculdade vai ser transformada em uma semana. Isso me faz lembrar uma vez, bem no início da minha conversão, eu ainda sou safado, mas na época era bem mais. E eu lembro que eu fazia dependência de matemática, lá no Senai, ali no Senai Sul. E aí na dependência tinha uns 9 alunos. E aí um dia, enfim, na aula lá de dependência, tal, assim por diante, sei lá como, velho. Essas coisas a gente não sabe nem explicar como, né? Mas eu sei que eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar do meu testemunho, do que Jesus tinha feito na minha vida, e papapá. Quando eu olhei, cara, eu vi meu professor chorando. E de repente, era meia hora que eu estava falando, e ninguém mais estava falando de matemática, glória a Deus. Mas enfim, tirando essa parte, cara, as pessoas estavam compenetradas, meu professor chorando. Eu só fui pitoco porque eu não fiz apelo, mas se eu fizesse apelo, batizava ali mesmo, cuspia no professor, estava batizado em nome de Jesus e pronto. Mas porque eu estava revestido de ousadia e de compreensão de que maior é aquilo que habita em mim do que aquilo que habita no mundo. Você precisa compreender isso, cara. Pare de ficar pelas beiradas na tua casa, sabe? Pare de ficar pelas beiradas na tua família no Natal. Fica lá no canto reclamando, ouvindo o show das poderosas, bando de incrédulos, vão queimar no inferno. Cara, chega lá e fala, gente, pausa. Tem uma coisa para falar para vocês. Hoje a gente está comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. Junto com Ele nasceu a esperança, nasceu a fé, nasceu o amor. Vocês podem ter perdão dos seus pecados. Você já pensou em fazer isso? Mas não, você é muito crente, né? Não vou me envolver com incrédulos. Que é isso? Que vão pensar de mim? Já penso um monte de besteira, então um pouco mais, não tem problema. Maior é aquilo que está em vós do que aquilo que está no mundo. Maior é aquilo que está em vós do que aquilo que está no mundo. Jesus nos chamou para nos relacionarmos, para purificarmos os nossos amigos. Jesus te chamou para nos relacionarmos e para purificarmos a nossa família. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala exatamente isso. A esposa torna puro o lar, a esposa convertida, porque é chamado para purificar, porque aonde brilha a luz não existe trevas.
E Deus te chamou para isso, filho. Salmo capítulo 1, versículo 1. Diz o texto que embasou muito da minha compreensão acerca desse lance de não me envolver com pecadores, imundos, safados e pessoas, enfim, que são piores que eu. Por quê? Lá no Salmo capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: como é feliz. Quem quer ser feliz aí? Levanta a mão. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz esse homem? E aí eu li esse texto e pensava o quê? Tá certo, Deus. Eu tenho que ficar no meu quarto orando, jejuando. Eu tenho que ficar no meu quarto lendo a Bíblia, me purificando desse mundo incrédulo, sujo. Eu tenho que ir para a vigília de oração para me purificar desse mundo incrédulo. Eu fui lá no trabalho, toquei em algo impuro. Passei lá e de repente estava tocando alguma música aí, hit agora de verão aí. Vamos ver o nível de... Oi? Shows Poderosos, mas já passou Shows Poderosos. Vamos uma coisa nova aí, que está em alta agora. Oi? Oi, que meu Deus. Vamos pegar uma coisa antiga então. Vamos pegar o bonde do Tigrão. Ou Éguinha Pocotó. Éguinha Pocotó. De repente você estava lá no teu trabalho, o cara estava escutando no fone dele, Éguinha Pocotó. Minha Éguinha Pocotó, 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 Pocotó. Minha Éguinha Pocotó. Aí de repente caiu o pininho do fone de ouvido. Por um segundo. E você passou lá, minha Éguinha Pocotó. E falou, meu Deus do céu, pequei, Senhor. Me tornei impuro. Eu vou para casa me purificar, me lavar as minhas vestes sacerdotais. Cara, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Na graça de Deus, nossos pecados já foram perdoados. Aqueles que vão vir, aqueles que foram, aqueles que estão. Na graça de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. E a gente vive nessa neura e não se impõe, não se posiciona como pessoas que deveriam se posicionar. Você foi chamado por Deus para influenciar o mundo. Olha para quem está ao teu lado e fala isso. Você foi chamado por Deus para influenciar o mundo. E aí, Salmo 1:1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então eu pegava esse texto e eu acredito que você também falava, vou me excluir, vou viver num mundo paralelo, vou viver num mundo gospel, porque eu sou estrangeiro aqui. Aí eu usava todo esse bíblico para defender essa tese, né? Sou peregrino em terra estranha, eu sou concidadão do céu, sou um habitante das regiões celestiais, estou assentado no trono de Deus. Enfim, eu usava todas essas coisas para defender a minha tese. Mas depois eu compreendi que meu problema não era de compreensão, meu problema era de burrice. Era de interpretação de texto. Por quê? Porque claramente, Salmo capítulo 1, versículo 1, não está falando para nós nos isolarmos do mundo. Ele não está falando para você não ter amigos pecadores. Ele não está falando para você não andar com ímpios. Ele não está falando para você não cumprimentar zombadores. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo para nós. Preste atenção. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A questão não é não cumprimentar ímpios. A questão não é não sair com ímpios. A questão não é não se envolver com ímpios. A questão não é não morar numa casa onde pessoas ímpias moram nela. A questão é não siga o conselho dos ímpios. Não siga o conselho dos ímpios. Eu te pergunto, quem você tem ouvido conselhos? De quem? Quem tem direcionado a tua vida? Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Ah, Lipão, é minha tia que me dá conselho no meu casamento. E aí, a tua tia é crente? Não. É casada? Não. O que você está ouvindo essa véia? Amargurada, infeliz, que não casou ainda e está ouvindo.
Aí você chega lá, todo dia fala o quê? Cuida com teu marido, porque sair, jogar futebol, vai demorar 2 horas, eu sei que vai demorar 2 horas, tá bebendo cerveja para ir pro bordel depois, papapá. Aí você chega em casa, olha pro marido e fala, você estava no bordel. Aí teu marido olha para você, não viaja, mulher, estava jogando futebol. Aí fala, não, eu vi uma foto você bebendo cerveja lá no campo de futebol. Fala, não viaja, mulher, era Guaraná, mas era copo de cerveja. Tinha uma sobrinha de cerveja que eu sei, todo copo de cerveja fica um pouquinho de teor alcoólico. Não viaja. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem tem aconselhado você da forma como você vive, cara? Eu tenho seguido o conselho do meu professor. Quem é o teu professor? Sabe uma coisa? Bem honestamente falando, se o cara, por exemplo, se tratando de casamento, se o cara não fala a palavra de Deus e não é casado, não ouça. Não ouça. Se ele não é casado e fala a palavra de Deus, amém, está valendo. Agora, se ele não é casado, não fala a palavra de Deus e quer te dar conselho, o conselho dele não ajuda ele, vai te ajudar. Não siga o conselho dos ímpios. Tome cuidado com quem tem aconselhado a você. Tome cuidado com quem tem sido o teu conselheiro. O que a Bíblia está dizendo não é para nós não andarmos com ímpios, mas é para nós nos atentarmos aos conselhos dos ímpios e não sermos levados por eles. De igual forma, o salmista continua falando o quê? Não imita a conduta dos pecadores. Ele não está falando para não andar com pecadores. Ele não está falando para não cumprimentar pecadores. Ele não está falando para não morar na mesma casa que pecadores. Ele está falando para você não imitar a conduta dos pecadores. Quem tem sido o teu referencial? Quem você tem imitado? Lipão, meu referencial é Tupac, mano. Aqui, ó, berrão, 3/8 na cinta. Beck. E é isso, Tupac, irmão. Você quer ser que nem o Tupac mesmo? Você quer morrer prematuramente, cheio de noia, de perseguição, com vários processos nas costas de estupro, gay? Não sei se você sabe, mas Tupac era gay. Você quer ser assim? Quer morrer assim? É o Tupac meu referencial, irmão. Lipão, meu referencial é o Bob Marley, mano. Uma vida mais natural. É sério que Bob Marley é teu referencial, velho? Você quer morrer que nem Bob Marley? Prematuramente. Bob Marley tem mais filho do que Abigail. Mas a diferença é que Abigail não fez naturalmente, Bob Marley fez. Um monte de filho abandonado, de repente surge, volta e meia surge um cantor, né? Não sei o que, Marley, não sei o que, Marley. Tudo filho do Bob Marley. Trepou para tudo quanto é canto. Você quer ser Bob Marley? Lipão, eu sonho em ser aqueles atores hollywoodianos. Eles são os caras. Cara, eu não me lembro. Não me lembro. Se existe, não me lembro. Eu não me lembro de um ator hollywoodiano que declarou ser feliz e ser estável, por exemplo, num casamento. Não me lembro. A maioria deles casam-se como se troca de roupa. Um mês está com uma outra, e outro mês está com outra, e outro mês com outra, e são infelizes. Lembra do Esqueceram de Mim? Época de Natal, tem que lembrar. Macaulay Culkin, lembra dele? Já deve ter passado na televisão em algum canal, né? Esse menino, velho, com uns 12, 13 anos, já começou a dar teco. O guri está com, acho que, perto dos 30 anos. Vive de internação em internação. Quem que é o teu referencial? Quem você tem imitado? A palavra não está falando para você não andar com pecadores. Ela está falando para você não imitar a conduta dos pecadores. Quem você tem imitado? Quer saber de uma coisa, cara? Imite teu apacentador. Quer saber de uma coisa, cara? Olhe para os heróis da fé, leia mais biografia. Veja um pouco sobre a vida de Billy Graham. Inspire-se igual a ele. Quem tem sido o teu referencial?
O negócio não é a questão de andar com pecadores, mas a questão é não imitar a conduta dos pecadores, se você quer ser feliz. E a terceira característica de pessoa que o Salmo fala para nós é o quê? Nem se assenta na roda dos zombadores. Novamente falando, não é não ter amizade com os zombadores, não é não se relacionar com os zombadores, não é não cumprimentar zombadores, não é passar de reto de zombadores, mas é fazer o quê? Não se assente na roda dos zombadores. O que é ser zombador? Zombador é ser um crítico demasiado, um murmurador, um chato, em outras palavras. Você já dormiu com uma goteira na pia? Tipo assim, plup, 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 plup. Eu passei por isso. Você já dormiu com uma goteira no teu ouvido? Assim é o murmurador, o zombador. Ele irrita, velho. Ele irrita. Sabe, você está lá dormindo, de repente, cara, começa aquela pluc, pluc, dá vontade de sair, arrancar a torneira no braço, expulsar os demônios da goteira, sai de reto o demônio da goteira, volta para onde tu estava, a caixa da água. Porque irrita demais. E assim é os críticos, os zombadores. O que a palavra está nos falando não é que nós não podemos ser amigos de zombadores, mas que a gente não pode se assentar na roda da zombaria. É totalmente diferente. O que significa na prática? Por exemplo, talvez a tua esposa, o teu esposo seja um crítico, um murmurador chato, um gotejador. E aí o que acontece? Você está saindo para dar um rolê com ele e ele começa. Porque que saco, né? A gente nunca tem dinheiro, aí agora tem que comer esse lanche ruim, não tem dinheiro para comer no McDonald's, que saco. O que você faz? Não se assente na roda dos zombadores. Sei lá, velho, cria um plano de escape. Com a esposa tem que inventar um migué, senão vai arrumar briga. Para de falar asneira, mulher. Vai arrumar briga. Então o que você faz? Um plano B. Tipo assim, tô com caganeira, deixa pro banheiro. Vai lá, se tranca no banheiro, fica meia hora lá no banheiro e sai, porque daí ela já vai ter parado de pensar no lanche. Ela está pensando na janta, né? Enfim, não se assente na roda dos zombadores. Você está lá no teu GP, saiu do GP e aí o cara começa a falar. Porque esse apacentador, né? Enfim, olha a forma que ele dá o roteiro, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, olha só que saco. E o outro GP já multiplicou e o nosso ainda nem cresce. Isso é por causa desse apacentador, que é mundano, incrédulo, safado. E aí o que acontece? O outro fica ouvindo e começa a pensar, é verdade, safado mesmo, é verdade, eu lembro, lembra aquele dia lá? Não, era o Joãozinho, não era ele, mas ele é safado sim, porque zombaria é contagiante. Não ande, não se assente na roda de zombadores, não se assente na roda de críticos. Começaram a falar para você, ei, meu discipulador é um homem infiel, fala o quê? Cara, fala isso para ele, velho, eu não quero ouvir. Isso não me compete saber. Enfim, tem gente que reclama de tudo, né? Tá sol, tá reclamando, tá chuva, tá reclamando, é inverno que é verão, tá verão que é inverno. Enfim, tá na praia que é para a cidade, tá na cidade que é para a praia. É uma loucura. Não se assente na roda de zombadores. O que eu quero que nós entendamos por fim é que nós fomos chamados para tornar puro aquilo que é impuro. Preste atenção. A última coisa, a última providência, a última atitude que você deve tomar em relação a alguém é se afastar da amizade dela. É a última coisa. Se realmente, por exemplo, você tem problema com cocaína e a galera, enfim, cheira. É a última consequência. A primeira não é. A primeira é você se aproximar ainda mais, porque agora o Cristo que está em você é a esperança da glória.
Agora você tem poder para tornar puro o impuro. Galera, nós fomos chamados para nos posicionarmos nesse mundo sujo. Eu e você fomos chamados para ser diferença, ser sal, luz do mundo. Pare de se excluir. Pare de se excluir da tua família, pare de se excluir da tua faculdade. Lipão, mas não é pecado ir para o boteco? Jesus ia para boteco. Mas a diferença era o quê? Que enquanto a galera estava enchendo a cara, o que Jesus estava fazendo? Ei galera, eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Se estou enchendo a cara aí, tem que encher a cara todo dia. Eu enchi uma cara uma vez, eu estou legal, para sempre. Jesus fazia a diferença. Eu não estou te dando um alvará de soltura para, então agora eu vou tocar o terror, irmão. Vamos sair daqui já para Moon, porque não tem Moon hoje, é para o Bali High. Vamos para o Bali High, irmão. Não é um alvará de soltura. A questão é o quê? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. No dia em que você for cheio do Espírito Santo, que eu for cheio do Espírito Santo, cara, você vai lá no meio da Moon, no meio da pista de dança, e velho, gente vai se converter, gente vai se batizar só com a tua presença naquele lugar, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente precisa se apoderar dessa verdade e crescer nesse entendimento. Não é o mundo que tem medo, não é nós que temos que ter medo do mundo, mas é o mundo que tem que ter medo de nós. Eu falei aquela promessa lá no texto que Jesus fala, lembra? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a imagem que eu tinha na minha mente desse texto era o quê? Nós crentes, numa vigília de oração, orando, a glória de Deus descendo, os irmãozinhos retetela, glória a Deus, xabarazi, papapá, e de repente no meio da vigília vem um demonhão na porta. BUM! E aí, tem um demônio na porta, vamos orar mais, galera. Senhor, tem misericórdia de nós, compaixão, Senhor, e vem o demônio aí, BUM! E aí a gente, vamos clamar mais alto, igreja, vamos clamar, e aí o demonhão vem e bate, olha, BUM! E aí a gente com medo e começa a esconder, Senhor, tem misericórdia, compaixão de nós. Mas o que esse texto está falando é justamente o oposto. Quem tem que ter medo de nós é o inferno. Preste atenção. Não é as portas da igreja que não vão cair, é as portas do inferno que não vão resistir a gente. É a gente que vai lá no inferno dar com 2 pés. E a gente vai chegar lá na faculdade e BUM! E a demonhada lá dentro, xarabá, sai daqui em nome de Jesus, em nome do diabo. É o inferno que precisa tremer de medo de nós. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se posicione como cristão nesse mundo. Seja influência, cara, bota a tua cara para bater. Ah, mas eu tenho vergonha. Cara, que se dane a tua vergonha. Você realmente crê em Deus? Se você crê em Deus, você lembra de uma palavra que Jesus fala. Aqueles que não se envergonharem de mim, eu não me envergonharei diante do meu Pai. Se dane a tua vergonha. Ah, Lipão, mas o que vão pensar de mim? O que importa é que Deus pense a seu respeito. Ah, Lipão, mas se lá no meu trabalho eu chegar e começar a orar antes do trabalho, o que vão falar de mim? Deixa que fale, que diga, que pense. Deixa para lá. Isso aí, tudo bem. Deixa. Sabe, não é isso que muita gente faz no mundo. Por que a gente não pode fazer com a verdade? Deixa que falem, cara. Sabe, pare de ficar se defendendo. Sabe, de vez em quando eu vejo no grupo da onda algumas pessoas, Lipão, ou sei lá, não fala Lipão, né? Enfim, a gente precisa cuidar com a imagem da onda, porque olha o que estão pensando da gente. Que se dane o que pensam da gente. Que se dane o que pensam de nós. Vai um monte de maconheiro, glória a Deus, velho. Quiser vir chapado, venha. Se quiser vir bêbado, venha. Porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu passei por isso. Nós não fomos chamados para ficar em Jerusalém com medo. A gente foi chamado para abrir as portas de Jerusalém e ir até aqueles que são impuros, tocar neles e purificar o pecado deles. Esse é o chamado meu e seu, no nome de Jesus. Amém?